Vocês sabem que injustiças acontecem neste mundo. Acontecem ou não? Em todos os âmbitos. E uma das maiores injustiças já acontecido no mundo cinematográfico, pelo menos eu acho, é a espera de um milagre não ter ganhado nenhum Oscar. Que injustiça. Poxa, todo mundo já viu esse filme, viu? Espera de um milagre. Mas também a concorrência foi brava naquela época, né? O Tom Hanks estava concorrendo com ele mesmo. Aí ele ganhou no outro filme e perdeu nesse, né? Aí fica fácil, né? Concorrendo com ele mesmo. Mas é um filme bom demais para quem já viu. Eu sei que falar de filme aqui é um tiro no pé, porque daí as minhas filhas vão chegar em casa e vão falar assim, né? Papai, esse filme é para adulto? Quantos anos eu preciso ter para poder ver esse filme? Elas ficam, né, na expectativa de ver os filmes que eu cito aqui, tá? Então esses vocês vão ter que esperar um pouquinho, logo vocês vão poder ver, mas não agora. Espera de um Milagre conta a história de um homem injustiçado, preso injustamente, né, por um crime que não cometeu, e que o filme conta, né, a espera dele durante o famoso corredor da morte. Ele recebeu a pior pena, a pena mais alta nos Estados Unidos, a pena de morte na cadeira elétrica, e o filme conta a trajetória dele ali na cadeia. Na verdade, na perspectiva do Tom Hanks, né, que é um policial ali, mas conta a história deste preso enquanto acontece coisas, vocês sabem, né, meio diferentes ali, curas e tudo mais e tal. Mas já se pensou se colocar numa posição como ele ali, no papel dele ali? Como você aguarda uma morte iminente e injusta? Você saber que logo vão chamar o seu nome, vão te levar para uma cadeira elétrica, sendo que você, se você não viu o filme, paciência, ele é antigo, né? Sendo que você não cometeu o crime do qual você está sendo julgado. No caso, foram a morte daquelas duas menininhas ali. De fato, isso pode acontecer com a gente às vezes na vida. Claro que não em proporções dessas como o filme, mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis, adversas, talvez até de injustiça, e precisamos esperar. E essa espera não é fácil. Essa espera é difícil. A espera corrói a nossa alma, né? A espera nos deixa angustiados diante disso. Tem um outro filme que eu gosto muito, já que eu estou falando de filme, e eu prometo que são os únicos dois que eu vou citar hoje, que é um filme que também conta a espera de alguém, de uma morte iminente, mas de uma maneira muito mais cômica. Esse não foi injustiçado. A Vida é Bela conta a história de um judeu refugiado ali nos campos de concentração, que também estava vivendo ali na única certeza de que um dia o momento dele, a hora dele iria chegar. Já pensou viver numa situação assim? Você sabendo que o perigo está te rondando, a injustiça está acontecendo, e mesmo assim a única coisa a se fazer é aguardar, esperar. Abram aí as suas Bíblias no Salmo 119. Nós chegamos agora no versículo 81 até o versículo 86. É exatamente a metade do Salmo. Significa que nós chegamos na metade da nossa série. O Salmo contém 22 partes, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Nós chegamos exatamente na 11ª parte, o 11º trecho deste Salmo, que vai dos versículos 81 até o versículo 88. Por favor, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. O texto diz assim: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: quando me consolarás?
Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. Vocês vão lembrar que o Salmo 119, ele é um salmo que ao mesmo tempo há uma exaltação à palavra de Deus, todos os seus nomes e os seus efeitos para nós, as suas características como palavra inspirada de Deus, por isso que ela é chamada de juízos, mandamentos, decretos, ordenanças, e caminho também, palavra, e tantos outros termos que são ali correspondentes desta palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo há uma história neste salmo. Nós já vimos algumas vezes, em alguns momentos, e isso ficou mais claro nas duas últimas mensagens, tanto a que o William pregou, quanto a que eu preguei na semana retrasada, que o salmista estava passando por algum certo tipo de perseguição. E parece que quando o salmo vai avançando, essa história vai ficando mais clara para a gente. No começo ele só diz que ele estava passando por algum tipo de problema, sem falar exatamente qual problema ele estava passando. Depois ele revela para a gente que esse problema era com outras pessoas, mas também sem muito detalhe. Depois ele começa a falar de perseguição que ele estava enfrentando, e parece que aqui na metade do salmo ele chega no ápice da revelação do que estava acontecendo com ele. Pessoas o estavam perseguindo injustamente, e esse trecho ele vai se dedicar a isso. Ele vai se dedicar ao que estava acontecendo com ele e qual é a reação dele diante deste problema. E veja que a reação dele diante disso, primeiramente, é uma reação de clamor. É uma reação diante daquele que chega diante de Deus com o seu coração aberto, escancarado diante do Criador. Os Salmos têm essa característica. Se você ler o livro dos Salmos, talvez seja um dos livros que mais fale de fato aos nossos corações nesse sentido, no sentido de derramar o nosso coração diante de Deus, diante das diversas dificuldades ou questões que a vida nos apresenta, quer seja momentos de alegria, quer seja momentos de tristeza, quer seja momentos de injustiça. Os salmos, eles são como um abrir do coração diante de Deus. E não é diferente do Salmo 119. Olha como o trecho começa. Ele diz assim: estou quase desfalecido aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Depois, versículo 82, os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Veja, ele dá duas ideias aqui que são similares. Na verdade, a construção é muito similar. Ele fala no primeiro versículo que a alma dele estava se desfazendo diante de Deus, e no segundo ele diz que os olhos estavam também se desfazendo diante do Senhor. Então a ideia é muito similar, embora na primeira ele use a alma dele, a palavra alma, que na minha versão não aparece, mas ele fala desta alma que estava se desfazendo, para depois falar dos seus olhos que também estavam se desfazendo. Essa é a mesma linguagem de um famoso salmo, o Salmo 84, quando há o retorno do cativeiro e o desejo do salmista de estar na presença de Deus. Aí ele fala: a minha alma se consome, a minha alma se desfaz pelos átrios do Senhor. Aquele desejo ardente de estar realmente nos átrios de Deus, a ponto da sua alma estar desfalecida diante dele. E aqui, este aguardar da salvação de Deus também faz isso. Veja, momentos de espera causam isso em nosso ser. Momentos de espera muitas vezes vão consumindo o nosso ser interior, a nossa alma.
E ele de fato abre o seu coração diante de Deus. Veja, é interessante quando ele fala que a alma dele está desfalecendo, porque para o judeu a alma tinha muita relação com a vida. Quando fala para a gente amar ao Senhor de toda a nossa alma, a ideia é amar a Deus enquanto estamos vivos. Lembra que quando Deus criou Adão, Ele soprou na sua narina o fôlego de vida, e Adão se tornou uma alma vivente, uma alma que vive agora. Então a ideia da alma traz vivacidade para o judeu. Então a nossa concepção é um pouco diferente. A gente liga a alma com, às vezes, emoções, sentimentos que a gente tem. Mas para o judeu era questão de vivacidade. E aí ele diz exatamente: a minha alma se desfalece. Ou seja, aquilo que era vida, aquilo que deveria trazer vigor e vida para ele, estava desfalecendo, justamente por causa deste momento de espera, aguardando a tua salvação. Mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Mas não era só a sua alma. Interessante agora que ele usa os olhos também. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Porque é interessante que mesmo diante dos problemas, das injustiças, a gente continua enxergando tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é triste às vezes nós olharmos. Imagina, tanto nos dois filmes que eu citei, eles dia após dia olhando pessoas sofrendo injustamente, como eles também iriam passar por esse sofrimento. Às vezes nós estamos passando por algum tipo de problema no trabalho, ou problemas de saúde, enfim, quer sejam problemas injustos ou dificuldades que nós passamos, e os nossos olhos diariamente estão vendo, deparando com aquele problema. E isso contribui cada vez mais para esse desfalecer da alma. Por isso que muita gente, quando está passando por algum tipo de problema, evita ir em determinado lugar, evita sair de casa, porque a gente sabe que pode trazer uma tristeza profunda para a pessoa, mas para não se deparar com aquele tipo de problema, porque toda vez que nós olhamos para o problema diante de nós, a tendência é isso afetar o nosso ser. Por isso a alma dele estava desfalecida, e os olhos dele também. Ele não conseguia mais se deparar com este problema de injustiça que ele estava passando. E pergunto: quando me consolarás? Você já fez essa pergunta diante de Deus? Veja, às vezes eu tenho a impressão de o cristianismo que se passa para a gente é um cristianismo em que você não pode chegar diante de Deus com o coração tão aberto assim. Parece que isso é falta de fé, parece que isso é falta de confiança. Não, onde já se viu, Deus é sempre bom, então você não pode questionar nada das coisas, você não pode e nada. E quando a gente olha para os Salmos, não é isso que nós encontramos nos Salmos. O salmista aqui vai mostrar para a gente que a reação dele diante da circunstância, diante da palavra, não dependia do que estava acontecendo com ele. Mas isso não o impedia de chegar diante de Deus e dizer: Deus, quando o Senhor me consolará? Porque é isso que Deus promete. Nós vimos na mensagem anterior, para aqueles que lembram há 15 dias, que o mesmo Deus que disciplina é o Deus que consola também. O mesmo Deus que pune, que castiga, é o Deus que agora traz consolo e misericórdia. E aí o salmista está dizendo, então, se é isso que o Senhor prometeu, se o Senhor promete consolo àqueles que são seus, quando chegará o meu consolo? Veja, irmãos, não tem nenhum problema nós chegarmos diante de Deus e abrirmos os nossos corações como o salmista faz. Não há nenhum problema chegar como o Asaf, por exemplo, que ficou indignado porque o injusto, o ímpio, estava prosperando enquanto os justos estavam sofrendo. E talvez você tenha 1001 motivos para de fato chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que essa situação está acontecendo na minha vida? Por que este problema agora? Por que o Senhor está agindo desse jeito? Não há nenhum problema em derramar o nosso coração diante desta maneira. Aliás, é isso que os filhos fazem com os pais, e é isso que nós devemos fazer com Deus. O grande problema é quando nós queremos obter as respostas que nós queremos diante da situação. Então o salmista sabe que ele pode chegar diante de Deus com o coração aberto e dizer: quando o Senhor me consolará?
mas ele não exige a resposta de Deus que ele quer ouvir. Pelo contrário, o que ele vai mostrar para a gente é que a atitude dele independe do alívio ou não deste problema que ele está passando. Claro que a gente prefere quando o problema passa. A gente fica doente e logo quer que isso passe e a gente volte a ficar bem novamente. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém opta por ficar doente e quer ficar doente por um determinado tempo e tudo mais. Não, a gente quer que isso passe. Ninguém quer passar dificuldade financeira, né? Ninguém gosta de ir no mercado e não poder comprar lá um potinho de Nutella que você tanto quer. A gente não gosta de passar por essas situações, a não ser que seja por causa de regime, né? Aí é bom ficar sem comprar. Mas ninguém gosta de ser privado de algumas coisas, de ter problemas de relacionamento. A gente não gosta dessas coisas, a gente quer que essas coisas melhorem logo. E não tem nenhum problema em chegar diante de Deus e abrir o coração e mostrar para Deus, e falar com Deus como está o seu coração diante dessa atitude, diante de um problema de saúde, de um desemprego, de um problema de relacionamento, diante de relacionamentos problemáticos, enfim, independente do problema que nós estejamos passando. E é isso que o salmista faz. Ele pergunta para Deus: quando me consolarás? Mas aí vem uma ilustração que é interessante e que começa a revelar como Deus trabalha na nossa espera. Porque se de uma maneira, de um jeito, a espera pode ser angustiante e pode ser problemática para a nossa alma, quando nós aprendemos a lidar com estas esperas, isso na verdade pode ser purificador para nós. Veja a ilustração que ele usa. A minha versão traduziu por: embora eu seja como uma vasilha inútil. Aqueles que têm uma versão que puxa um pouco mais para a literalidade, talvez seja aí um odre numa fumaça, né? Uma vasilha numa fumaça. A vasilha é um odre, um objeto que se guarda o vinho numa época em que não era tão escandaloso tomar vinho assim, né? Foi uma boa época, né? Hoje as pessoas ficam mais chocadas quando se deparam com o vinho, infelizmente. Um dia as pessoas crescem, né, e aprendem isso daí. Mas enfim, naquela época era muito comum, então guardava-se os vinhos nos odres, e aí este odre, né, para você guardar um vinho nesses odres, o material às vezes era fácil de se romper e tudo mais. Lembra aquela ideia de se não põe vinho novo em odre velho, aquela coisa toda, porque se rompe? E para melhorar a qualidade deste odre, a resistência, se colocava ele por um período numa fumaça, e essa fumaça com o tempo ia trazendo mais resistência para este odre. Então, para mim, ele foi muito feliz quando traduziu com uma vasilha inútil, porque o tradutor entendeu que uma vasilha ali recebendo aquela fumaça era inútil, porque a função dela é receber o vinho. Mas a tradução para mim, pelo menos, não foi tão feliz assim, porque a ideia aqui não é de uma inutilidade. A ideia é de um tempo de espera, de um tempo de melhoramento, até poder receber e atingir a sua função pelo qual ele foi criado. Se você pegasse um odre naquela época e rapidamente quisesse despejar vinho nele, era provável que ele fosse romper por causa do seu material. Então este tempo de espera, de deixar a vasilha, este odre, nesta fumaça, era difícil para quem estava morrendo de vontade de tomar um vinho, mas era necessário por causa desta purificação e da resistência do material que iria aumentar. Veja, por que o salmista fala isso? O salmista fala: embora eu seja como este odre na fumaça. O que ele está dizendo é: claro que eu gostaria logo de receber o vinho, ou seja, claro que eu gostaria logo de final do processo e passar por este problema, mas por enquanto a minha vida está na fumaça. Por enquanto eu estou sendo preparado. Por enquanto Deus está usando aquela situação para fortalecimento da minha vida. Enquanto Deus não permite que um determinado problema passe na nossa vida, saiba, Ele continua nos ensinando algo com aquele problema. O dia que Ele entender que, ok, você não precisa mais aprender com este problema, o problema passa. Mas enquanto não passa, nós estamos na fumaça.
Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos purificar, deixar mais forte, para que quando passar por isso, esteja pronto. Eu estou usando sempre do vinho, mas vocês me entenderam, né? Para receber um bom vinho, talvez algum tenha bom, mas vocês entenderam, né? Para passar por este problema novamente e seguir a vida. Então, com essa ilustração, ele começa a reconhecer que, embora ele queira passar logo por esta situação, porque é óbvio, ninguém quer passar por problemas e dificuldades, mas na verdade, ele sabe a necessidade disso. Irmão, sejamos sinceros, é justamente nos momentos de privação e dificuldade que a gente busca mais a Deus, que a gente ora mais, que a gente lê mais a Bíblia, que a gente faz aquelas promessas de assim: eu vou na igreja, nunca mais vou deixar de ir na igreja, e todo domingo eu vou estar lá, porque a gente está passando por um problema. A gente faz qualquer coisa, fala coisa que não deveria falar, impensado, e fala assim, porque assim a gente quer passar logo por aquilo. E a gente fala: não, eu vou me dedicar, eu vou estudar mais a Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda em um dia, eu vou fazer. Aí sabe aqueles votos, aquelas coisas que a gente faz, porque a gente quer passar logo por isso. Mas nesses momentos de privação, Deus usa justamente para isso, para que a gente se aproxime mais dele por meio da palavra, da oração, de buscar mais a Deus nesses momentos de dificuldade. É o odre na fumaça, sendo purificado, lapidado, fortalecido, para depois cumprir a função pelo qual ele foi criado. Embora eu seja como este odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Versículo 84: até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Veja que há um trocadilho interessante aqui neste versículo 86, e depois eu volto para o 84 e para o 85. Tá? O que ele está dizendo aqui neste versículo 86? Ele está comparando os mandamentos, guardem isso, porque isso é importante, com aquilo que os seus perseguidores estavam fazendo. E por que isso é importante? Porque ele não compara os perseguidores com ele mesmo. Veja, ele diz assim: todos os teus mandamentos merecem confiança, são dignos de confiança, você pode se apegar neles, eles são verdadeiros, são verazes, eles podem ser confiáveis. E contrastando isso, ele fala que ele é perseguido com mentiras, ou com injustiça, com engano. Veja, os perseguidores não são confiáveis, obviamente eles estão perseguindo, mas porque eles se valem da mentira, eles se valem da injustiça, do engano. Mas o salmista poderia dizer assim: eles se valem da injustiça, eu sou justo. Eles se valem do engano, eu sou verdadeiro. Eles se valem da mentira e por isso não são confiáveis, eu sou. Mas não é essa a comparação que ele faz. O salmista não se coloca como aquele que se contrasta com estes perseguidores, como se ele de fato fosse alguém confiável, ele fosse verdadeiro, ele fosse justo e por isso digno de confiança. Não, o contraste em relação a estes perseguidores não é ele próprio, é a palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Em momentos de dificuldade é muito fácil nos colocarmos e olharmos de cima para baixo. Por exemplo, alguém está causando um mal, um vizinho lá está pegando no seu pé, alguém no trabalho está ali pegando para sem necessidade nenhuma, trazendo problemas, alguém da família está te fazendo mal. É muito fácil, além de a gente olhar de cima para baixo e dizer: olha só, eu estou agindo certinho, eu faço bem, eu estou tudo certo nessa situação aqui. E a gente usar uma situação de sofrimento para nos promover e dizer que nós não estamos fazendo da maneira que estamos recebendo. Cuidado com isso, porque isso pode esconder um coração orgulhoso e que tem uma opinião de si mesmo muito maior do que na verdade deveria ter. Não faça isso. Não compare o pecado do outro, a injustiça que o outro está cometendo, com a sua suposta justiça.
compare aquilo que está fazendo com quem de fato é justo e merece confiança: Deus e a sua palavra. É por isso que o salmista diz: até quando teu servo deverá esperar? E aí há um detalhe nesta espera, porque quando nós esperamos, significa que nós não estamos fazendo aquilo que na verdade nós gostaríamos de fazer. Eu sei disso. Quando a gente está passando por um problema, alguma coisa de injustiça, a gente tem mil ideias na cabeça de como resolver isso rapidamente. Algumas, mais tranquilas, e outras talvez mais macabras, que a gente não pode falar para ninguém, porque as pessoas vão se assustar com as ideias que às vezes a gente tem. Mas todo mundo tem ideia assim do que o que eu faria o que eu faria para resolver essa situação. Mas veja, quando a gente espera, significa que nós não estamos fazendo aquilo que a nossa mente deseja fazer, aquilo que o nosso coração deseja fazer, porque aquilo que o nosso coração deseja fazer é o nosso padrão de justiça. Então, quando nós comparamos aquilo que está acontecendo de injustiça, de errado no outro, com o que eu faço de certo, talvez eu justifique dizendo: ok, então eu vou agir dessa maneira. Mas eu não sou o certo dessa história, é Deus que é. Então deixa que Deus vai agir no momento dele, na hora dele. Irmãos, não é fácil esperar. A gente gosta de agir, a gente gosta de resolver as coisas rapidamente. Mas existem momentos em que nós precisamos confiar em Deus, esperar, e não fazer aquilo que o nosso coração enganoso deseja. Isso porque Ele sabe que Ele não é digno de confiança. A palavra é, mas Ele não. Lembra que a palavra diz? Deus fala: deixa comigo a vingança. Então deixa com Deus. Deus é justo. Deus de fato sabe a hora de agir e o momento de agir. Isso não significa que você vai ficar totalmente inerte. Claro que não. Você vai orar, seu coração vai estar mais próximo de Deus, inclusive orar por aquela pessoa. Aliás, isso é um exercício muito interessante. Quando a gente está sofrendo alguma coisa e passa a orar por aquela pessoa que está nos causando sofrimento, às vezes o nosso próprio sentimento em relação a ela muda. Passa aquele sentimento de tomara que Deus mande um raio e queime ela de uma vez por todas, e começa um sentimento do tipo: poxa, Deus podia resgatá-la, Deus podia salvá-la, para ela mudar esta atitude. Veja, tudo isso porque nós encaramos aquela situação da maneira correta. Embora, olha o versículo 85: cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Já pensou você ter que esperar, não se colocar como um justo diante daqueles que estavam colocando armadilhas para ele? Obviamente isso não deve ser literal, não significa que eles montaram uma arapuca para a pessoa cair quando ele estava andando ali. Mas sabe aquelas armadilhas que as pessoas colocam, Às vezes você está no trabalho, tem aquela rodinha e fala assim: vamos ver o que o crente pensa dessa situação. Sabe aquelas? Vamos pegar o crente numa contradição, vamos pegar ele num erro, vamos ver se a gente induz ele a agir como a gente, Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele faça igualzinho a gente, para mostrar: tá vendo? Olha o crente aí fazendo essas coisas e tudo mais. Sabe aquelas armadilhas assim que se coloca, que a gente olha para aquela situação e dá vontade realmente de às vezes agir com as nossas forças, mas espera em Deus. Continua agindo como um crente, obviamente, mas espera que Deus vai fazer justiça no momento certo. Por fim, versículo 87 e 88, para depois tirarmos algumas aplicações para a gente. Versículo 87 diz: quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos teus estatutos, aos estatutos que decretaste. Veja que esses dois versículos terminam como se ele estivesse pensando em duas possibilidades diante daquilo que ele estava passando. Porque a primeira possibilidade, versículo 87 diz: quase acabaram com a minha vida. É como se ele estivesse dizendo: eles quase
conseguiram fazer aquilo que ele queria de fato. Eles queriam fazer o mal para ele e quase conseguiram fazer o mal. E qual é a reação dele diante disso, desta quase possibilidade realmente de fazer o mal? A reação dele é: não abandonei os teus preceitos. Mas a segunda possibilidade, obviamente, ele não quer que isso chegue de fato, esse problema se consuma e os seus perseguidores consigam fazer aquilo que eles queriam, o intuito inicial deles. Então, obviamente, ele vai novamente clamar: preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. Veja que o que tem de semelhante nesses dois textos é a atitude dele em relação à palavra. Se de fato os seus perseguidores tiverem sucesso, porque ele diz, eles quase conseguiram, a atitude dele é: eu vou obedecer a palavra. Mas se Deus preservar a minha vida, a atitude dele é: eu vou obedecer a palavra. Ou seja, o relacionamento dele com Deus por meio da palavra não depende destes perseguidores, não depende do problema que ele estava passando, mas depende unicamente da atitude que ele tem em relação à palavra de Deus, quando justamente ele está passando por esse tipo de dificuldade. Este clamor que ele faz no versículo 88, preserva a minha vida pelo teu amor. A palavrinha amor aqui é aquela palavra que nós já citamos, inclusive nessa série do Salmo 119. O amor leal, o amor pactual de Deus. Aquele amor porque Deus é fiel à sua aliança. É como se ele estivesse dizendo: Deus, a tua aliança promete vida. E é de fato isso que ela promete. Tanto vida espiritual, mas uma vida bem vivida diante de Deus. Uma vida em abundância, lembra? Cristo veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Ulisses leu na ceia que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa de Deus nós temos vida. Ele nos vivificou em Cristo. A aliança de Deus de fato promete uma vida para nós, mas não sempre como nós desejamos. Nós queríamos uma vida muito bem vivida até os 100 anos aqui nessa terra, e aí com 100 anos a gente estaria pronto para ir para a eternidade, quase que como uma passagem tranquila da vida aqui para a eternidade. Mas não é esse tipo de vida que Deus promete para a gente. Claro que é uma vida bem vivida, porque é vida ao lado de Deus, mas não é uma vida isenta de dificuldades, perseguições e provações nesta vida. Então ele clama, ele pede a Deus pela vida dele, mas sabendo que enquanto ele está passando dificuldades, a atitude dele vai ser a mesma, de obediência à palavra de Deus. Uma hora ou outra esse pedido dele vai se cumprir. Deus vai nos dar uma vida plena, uma vida completa, em que de fato os problemas não mais existirão. Mesmo que Deus te livre de um determinado problema que você está passando, saiba, logo vai chegar outro, porque essa promessa não é para esta vida. Uma vida sem problemas, uma vida isenta dessas dificuldades, é uma promessa de Deus para a gente, mas não para essa vida. A gente precisa aguardar um pouquinho mais. Talvez logo ele volte, ou talvez ele nos leve, para aí sim vivermos uma vida isento de qualquer dificuldade e problema. Essa expressão vai aparecer mais vezes nos Salmos. Se você olhar versículo 149, ouve a minha voz pelo teu amor leal, faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Versículo 159, vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Essa expressão, essa ideia de vida, por causa do amor, do pacto de Deus, vai aparecer outras vezes no Salmo, a gente vai explicar dentro do contexto, mas essa vida está totalmente relacionada com o relacionamento que Deus tem com os seus. Somente nós, que estamos debaixo da aliança, podemos ter vida com Deus, enquanto todos os outros continuam mortos nos seus delitos e pecados. E este é o clamor dele: preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. Deixa eu terminar com algumas aplicações para a gente. A primeira delas é:
como nós estamos vendo em todo este salmo, Deus continua soberano sobre todas as coisas. Se nós estamos passando por uma dificuldade, se talvez você chegou aqui, está passando por um determinado problema, talvez essa espera esteja longa demais, muito mais do que você desejaria. Talvez um problema de saúde que não passa, um relacionamento que continua com dificuldade já faz tempo, talvez problema financeiro que está se estendendo por algum tempo, dívidas, enfim. Talvez aqueles problemas que se prolongam por mais tempo do que nós gostaríamos de fato, e a gente já quase que vai perdendo a esperança. Lembre-se disso, Deus continua soberano. Estamos passando por isso, Deus tem um plano para essas coisas. Claro que isso não isenta a nossa responsabilidade, porque muitas pessoas ficam endividadas por irresponsabilidades, muitas pessoas têm problema de relacionamento porque se colocam em problemas de relacionamento, muitas pessoas têm problema de saúde porque não cuidam da sua saúde. Então, claro que isso não vai nos tirar das responsabilidades que nós temos, mas mesmo que o problema for seu, que você precisa mudar alguma coisa para sair dessa situação, ou se você não precisa mudar nada para sair dessa situação, saiba que em ambos os casos Deus continua soberano, e pode ser que Ele esteja usando a sua irresponsabilidade para ensinar algo, ou esteja usando a irresponsabilidade de outros para te ensinar algo. Mas uma coisa é certa, Deus continua soberano, controlando todas as coisas, de modo que se a nossa vida está do jeito que está, é porque Deus assim escreveu, e Ele tem um plano para o momento que nós estamos passando. Então, confie em Deus nos momentos de dificuldade. Isso não te isenta de clamar, como eu disse no começo, mas nunca clame desconfiando, nunca clame a Deus duvidando do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia. Pelo contrário, derrame o seu coração diante de Deus, porque justamente Ele é bom, misericordioso e compassivo, e é por isso que a gente deve derramar o coração diante dEle, porque tudo que Ele faz é sempre bom, perfeito e agradável, e é por isso que a gente chega diante dEle com os nossos corações abertos. A segunda lição é saber esperar. Irmãos, eu sei que a espera muitas vezes é difícil para a gente, mas lembre, toda vez que a espera se prolonga, Deus está nos dando mais ferramentas, mais lições para confiarmos nele. Quando a gente passa rápido por alguma coisa, é provável que você vai rapidamente se esquecer daquela lição. Talvez, se você passou por algum tipo de problema, isso durou um dia, dois, e logo passou por isso, talvez você nem lembre mais. Se você for falar assim, lembra de um problema grande que você passou. Os problemas que a gente lembra são aqueles que marcaram mais as nossas vidas. Então saiba, se Deus está prolongando o tempo do seu sofrimento, é porque Ele quer te lapidar. Ele quer te colocar no meio de uma fumaça. Ele quer purificar a sua vida, fortalecer a sua vida. Eu sei que a gente quer passar rápido por esses problemas, mas se você não está passando rápido por esse problema, aprenda a esperar. Ore, confie em Deus e aprenda com essa situação que você está passando. Quanto mais tempo dura o nosso sofrimento, mais oportunidades nós temos de aprender quem Deus é, de nos relacionarmos mais com Ele e de sermos lapidados por Ele. Ore para passar por este problema, claro, ore por isso, mas não perca a chance de aprender com este problema. Eu lembro que John Piper, quando teve, acho que foi ele que escreveu, quando teve câncer, ele escreveu um artigo muito interessante. Não desperdice o seu câncer. Já pensou? Você passando por um câncer e escrever algo desse tipo? Ninguém quer passar por isso. A gente quer logo ser curado se você passar por isso, fazer um tratamento e ser liberto disso. Mas esse artigo, não desperdice o seu câncer, saiba que neste momento de sofrimento, neste momento de dor, Deus vai purificar a sua vida, Deus vai trabalhar no seu coração, Deus vai te fortalecer,
Inclusive você pode ser usado como testemunho para outras pessoas, como ele foi com esse artigo. Então não desperdice a sua dor, não desperdice o seu sofrimento, não desperdice esse momento de dificuldade que você está passando. Aprenda com ele. E a minha terceira lição para encerrarmos é: não faça com que a sua obediência à palavra dependa das circunstâncias. Não diga assim: Deus, se o Senhor um dia me livrar desse problema, aí sim eu vou começar a ler a Bíblia, aí eu vou levar Deus a sério, mas o dia que eu tiver com um problema é porque Deus não me ama e eu não quero mais saber desse Deus. Não deixa que o seu relacionamento com Deus, a sua obediência à palavra, dependa deste problema em específico que você está fazendo. Obedeça a Deus diante do problema, e obedeça a Deus quando Deus te livrar deste problema. Continue obedecendo a Deus quando o próximo problema surgir, quando o próximo sofrimento te alcançar, e continue obedecendo a Deus quando Ele te livrar novamente deste problema. Ou seja, não deixe que a sua obediência à palavra, o seu relacionamento com Deus seja moldado por algum determinado problema que você esteja passando. É isso que ele ora: preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretaste. E eu espero que a minha vida e a sua vida seja marcada por isso. Alguém que consegue obedecer aos estatutos pelo poder do Espírito Santo em nós, obedecendo a palavra de Deus, mesmo diante de privações, problemas, dificuldades e qualquer outra coisa que possa acontecer com as nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos capacite nisso. Amém.